ouvintes, está no ar o seu diário de bordo. Então, eu queria, olha, antes de eu atacar o assunto, eu tenho que fazer, eu acho que uma pequena introdução, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas como o título diz, a Masterclass Política Brasileira, né? Mas assim, para a gente entender o que eu penso e da onde eu venho, entendeu? Nesse sentido, eu acho que eu tenho que fazer uma pequena introdução. Eu acredito que esses vídeos ou esse vídeo não vai ser visto por uma pessoa noviça. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa completamente alheia à vida política ou que não desconhece totalmente, mas mesmo assim faz-se necessário sim uma introdução do meu pensamento para que daí a pessoa entenda o que eu quero dizer com o que eu quero dizer. Então veja bem, eu acredito que as nossas opiniões e quem nós somos e os nossos valores são formados por uma série de fatores, desde educação, família, o quanto você viveu, o que você passou. Tudo isso vai formando quem é você e vai formando o seu pensamento e os seus valores nas várias áreas da vida, incluindo a questão política. Conforme a sua educação, conforme a sua família, conforme a escola que você foi, os amigos que você teve, a experiência pela qual você passou, você vai ter uma ideia do que é política para você, do que é governo, do que é Estado, enfim. E todas essas coisas fazem peso, né? E eu acredito seriamente que somos sim seres, claro que há discussões, né, sobre isso. Somos todos seres únicos. Então por quê? Porque a minha experiência é a minha experiência, não é a sua experiência. Podemos ter experiências similares, mas a forma como eu vivo, os ingredientes podem ser parecidos ou até os mesmos, mas assim o resultado final sempre vai ser diferente. Tá? O que acontece é o seguinte: as pessoas se juntam pela similaridade de pensamento. Então a gente pensa parecido, então a gente se junta, a gente forma um grupo. E é assim que os grupos são formados, né? Não porque porque as pessoas pensam iguais umas às outras, elas pensam a mesma coisa, mas elas têm valores e pensamentos muito parecidos, né? Então elas se juntam e tal. Visto isso, eu quero dizer assim, que todos nós criamos utopias para as coisas. O que são essas utopias? A utopia é aquela realidade perfeita que a gente gostaria que as coisas tivessem, tá? Então, assim, para resumir o que é uma utopia é isso. Então, o que ela é? Ela é aquela coisa perfeita que você quer atingir. É o nirvana, é o céu, né? A utopia é isso. E todos nós temos as nossas utopias para todos os assuntos: amor, música, política, futebol, família, escola, né? E essas utopias, essa nossa forma, essa nossa esperança, esse nosso desejo de ver certas coisas em certos moldes, vai depender também de tudo aquilo que eu falei, como você pensa, o que você pensa, como você faz e tudo isso. Então, as pessoas veem, a gente pode, por isso que há a discordância em certas em certas questões, em questões tão importantes quanto a questão política, quanto a questão do Estado, quanto a questão do governo. A minha visão de governo, a minha forma de ver o Estado, é que o Estado ele está para a população, para o povo, e não para ele mesmo. Então, quando se faz a analogia, a gente usa analogias para entender e discutir coisas. Quando se usa uma analogia, por exemplo, mas governar é como você ter o governo é como uma empresa. Eu falo, não, peraí, não é. Por que eu falo que não é? Veja bem, as analogias, elas têm, realmente, elas tocam em pontos em comum
aquilo que ela está tentando explicar. Então, claro, tem situações, tem coisas dentro da administração de um governo que são muito parecidas com uma empresa. Você tem funcionários, você tem que ter um orçamento, você tem que entender, enfim, tudo isso é muito parecido. Você tem que ter um gerenciamento, você tem que ter uma eficiência, tem que ter uma prestação de serviço, enfim, tudo isso é muito parecido, mas a essência é completamente diferente. E o que é a essência? A essência de uma empresa, de uma companhia, é o lucro. A essência de uma empresa, no final, no frigir dos ovos, tirando qualquer teoria, tirando qualquer coisa que você possa falar, o fator final é fazer lucro, fazer dinheiro. Uma empresa que não faz dinheiro, ela não está servindo ao seu próprio propósito. E se ela não está servindo ao seu próprio propósito, eu diria, fecha esta porcaria. Entendeu? Fecha porque ela não está funcionando. Entendeu? E isso é uma discussão sobre a empresa, então não tem nada a ver com capitalismo, com isso, com aquilo. Isso daí, posturas políticas e tal. É simplesmente a gente analisar as coisas como elas são. Então, uma empresa, o final dela é fazer lucro. Então, ela tem toda a estrutura dela para fazer o produto ou o serviço que ela quer, mas no final dela, ela vai gerar mais dinheiro. Um governo, na essência dele, essa é a minha utopia, na essência dele, ele tem que gerar benefício social, bem social. O que são esses bens sociais que eu estou falando? É escola, polícia, saúde, é organizar a sociedade para que um não coma o outro, para que um não estrangule o outro, entendeu? Então, assim, é benefício social, é ajudar a sociedade, é fazer com que aquela sociedade viva melhor. Se esse governo não faz isso, ou se um governo não faz isso, ele perdeu o seu propósito maior, na minha opinião, que é o que está acontecendo agora, por exemplo. Certo? Tá, isso é a minha visão ideal de governo e do que eu diria de política. Por quê? Porque a política, ela é a arte dessa conversa e desse diálogo dentro da questão social. Certo? A política de polis e disso, dos gregos e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, ela vem por quê? Porque é essa discussão, esse não embate, mas é a busca de achar formas melhores de fazer com que o Estado, com que o governo atue dentro da sociedade. Então, os políticos, eles vão lá e aí a ideia é que eles vão discutir leis, vão discutir propostas, vão discutir... Essa, na verdade, é o sonho ideal da política. No decorrer dos anos, no decorrer da evolução humana, a política foi se transformando mais e mais e mais a arte simplesmente do diálogo e do convencimento e desse embate que a gente está vendo. Então, o que aconteceu ontem, na minha opinião, foi sim uma masterclass do Ricardo Barros dentro da política brasileira. Por quê? O que é a política brasileira? A política brasileira se transformou na arte do político brasileiro de se auto-beneficiar. Partindo desse princípio, porque infelizmente é o que nós estamos vendo e que nós vemos diariamente, né, do político brasileiro funcionar dessa forma e da política brasileira ser essa e dos governos brasileiros não terem responsabilidade social, ele usou de todas as formas, porque essas pessoas, elas pensam nos fins. Quando eu falei que o fim de uma empresa é o lucro, e ela vai fazer tudo para atingir esse fim, a mesma coisa
está a política brasileira. Eles estão aquele pensamento maquiavélico de que os fins justificam os meios. Coitado do Maquiavel, que foi mal interpretado, ou seja, ele não foi mal interpretado, na verdade não. Eu discordo também dessa opinião que ele foi mal interpretado. O que acontece é o seguinte, o Maquiavel escreveu O Príncipe para, digamos assim, não ensinar, ser um beabá de como você se mantém no poder. E o que você tem que fazer para se manter no poder. Ele simplesmente analisou o que acontecia e pôs lá e fez o seu tratado. Ele não inventou nada. Você vê que o que ele escreve é por observação, né? Uma observação muito aguda, muito precisa, e os resultados que estão. Então, se você agir assim, você age assim. Tanto é que tem aquela parte que ele fala assim: se você vai ser mal, seja mal uma vez só. Por quê? Porque se você for mal várias vezes, você vai ser considerado um governante maléfico. Mas se você for cortar a cabeça de uma pessoa, corta uma vez só. Pum! Corta só daquele cara. Pum! E aí você será considerado justo. Então o que ele faz nisso? Ele aponta o problema e aponta a solução e aponta a consequência. Entendeu? Então os fins justificam os meios. Bom, se você quer o poder, né? Para você atingir o poder, você tem que fazer isso e aquilo. Você pode fazer isso e aquilo. Só que assim, esse pensamento é um pensamento de governos ditatoriais, de governos que entendeu? Que na verdade do nosso querido capitão, o capitão é isso aí, ele é maquiavélico. Então o pensamento político, na verdade, outra coisa também, o capitão, ele não é maquiavélico, o capitão, ele é um excelente político brasileiro. Tanto é que ele até hoje nunca perdeu nenhuma eleição, o que prova que ele é muito eficiente e muito bom naquilo que ele faz. Mas ele não é um administrador. Ele não é um administrador, ele não tem a postura de um presidente, ele é completamente inepto, ele é completamente fora para o cargo. O que aconteceu para ele foi um azar do destino, aquela coisa assim que se diz, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Foi o que aconteceu com ele. Porque eu acho que se ele pudesse voltar no tempo, ele teria se candidatado de novo a deputado federal e continuava nas mamatinhas que ele tinha. Ele jamais teria entrado nessa ideia que ele entrou, entendeu? Mas agora é muito tarde, agora ele tem que lidar com o problema e agora ele está lá. E o que eles fazem o tempo inteiro? Ele não administra, ele faz esta política que o Ricardo Barros fez, que é o quê? Criar toda uma confusão, entendeu? Criar todo um cenário e criar o caos. E com esse caos não há discussão, não há diálogo, não há nada. E com isso eles vencem e eles vendem uma ideia para os seguidores deles que eles estão vencendo a situação. Quando na verdade não é nada disso que aconteceu, entendeu? Na verdade o que ele fez ontem foi uma palhaçada, né? Mas esperável. E assim foi a primeira vez que realmente a CPI da Covid pegou um político experiente, um político tradicional, aquele político, né, de carreira mesmo, fisiológico, político raiz brasileiro. Foi a primeira vez que pegou e aí deu no que deu. Claro, eles não tinham como lidar com o cara porque ele não joga, entendeu, com regra. Esses caras não têm regra. Entendeu? Você vai esperar um cara desse ter regra, meu? Para, que ele vai te enrolar. Ele é muito malandro, ele é muito sem vergonha, entendeu? Ele é muito vagabundo, entendeu? Ele é aquela história das pessoas safadas que traem. Você pega a pessoa na cama com outra e fala, não é bem isso que você tá vendo. E vai jurar até o fim do mundo que nunca traiu. Que nunca vai culpar você ainda no final da história. Sai você se sentindo culpado que pegou o outro na cama com o outro. Quem é você para fazer isso? Entendeu? Você sai... Então eles são assim, eles são tudo malandro, tudo vagabundo, tudo... O que aconteceu no Brasil é hoje que nós somos governados pela quinta série D e é os meninos do fundão.
é os meninos do fundão da quinta série D que estão no governo, entendeu? E é isso, minha gente. Então essa foi minha análise do que aconteceu ontem. E eu acredito sim que foi um masterclass de política brasileira. E é bom pra gente aprender, entendeu? E eu espero que as pessoas agora, aquelas que tentam negar o fato de que foi um erro terrível ter votado nesse sujeito, comecem a se alertar vendo esse tipo de coisa, gente. Pelo amor de Deus, comecem a se alertar, mudem o seu pensamento, tirem os seus preconceitos, deixem os seus preconceitos de lado e vamos pensar naquilo que realmente é importante, tá bom? Esse é o meu recado. Quem gostou do vídeo, passa o vídeo pra frente, dá o seu joinha, faz o seu comentário, aquela pataquada toda. Então tá bom, um beijo pra vocês, gente. Até a próxima.